Estamos de volta com TVC News, aqui da TV Cultura Santa Catarina, TVC Panorama, transmitindo diretamente dos nossos estúdios que ficam no Cristo Luz. Olha, gente, eu confesso ao senhor e à senhora que eu nunca vi tantos golpes, e golpes de todos os tipos. Começa pelo celular, e-mail, mas tem um golpe que chamou a atenção de muitas pessoas e principalmente da equipe do GAECO. Esse golpe foi aplicado em Itapema. Eram vários empreendimentos anunciados, venda na planta, barbada, e as pessoas acabavam comprando esses apartamentos, esses empreendimentos, pagavam por isso e o que acontecia? A construção não ocorria. Para trazer as informações sobre esse golpe que aconteceu, um golpe imobiliário em Itapema, está conosco aqui a doutora Bianca Coelho, ela é coordenadora do GAECO de Itajaí. Doutora Bianca, boa tarde. Boa tarde, Saúl, boa tarde aos telespectadores da TVC. Um prazer estar aqui com os senhores. Olha, doutora, eu fico impressionado que a indústria do golpe está cada vez mais especializada, mas eu gostaria que a senhora falasse sobre como o GAECO conseguiu desvendar esse golpe que estava sendo aplicado em Itapema no mercado imobiliário. Exato, Saúl. Então, as investigações iniciaram, com denúncias que foram realizadas na comarca de Itapema, na 2ª Promotoria de Justiça, e a partir dali, então, se iniciou investigações que acabaram, então, por desvendar que esse grupo atuava captando clientes para a compra de possíveis imóveis, apartamentos que eram anunciados, e essas vendas elas eram feitas pela modalidade de SPS, que são sociedades de propósito específico. E isso significa o quê? Que os dinheiros que eram arrecadados para essas sociedades deveriam ser empregados exclusivamente para a construção dos prédios anunciados e vendidos para esse fim. E a investigação, então, apurou que o dinheiro arrecadado ele acabou sendo utilizado para diversos outros fins, inclusive fins particulares, para contas pessoais dos sócios administradores da empresa, e que se levantou, então, que a obra que deveria estar concluída no final deste ano, dezembro, nem iniciou, então indicando então que realmente o dinheiro foi desviado, e por isso então a investigação conclui nesse sentido em crimes de estelionato, lavagem de dinheiro, crimes contra a economia popular e inclusive organização criminosa. Muito bem. Agora, doutora, é o seguinte, quantas pessoas foram presas? No total foram cumpridos 4 mandados de prisão, isso no estado do Rio de Janeiro, e no total também 27 mandados de busca e apreensão, que se estenderam aqui no estado de Santa Catarina, também no estado do Rio de Janeiro e em São Paulo. Certo. Ô, doutora Bianca, é o seguinte, quantas pessoas foram lesadas e caíram nesse golpe, e como que as pessoas podem fazer agora para entrar com uma representação contra essas pessoas? Exato, muito importante essa pergunta, Saúl. Então, a estimativa que temos é a seguinte: quando foram anunciados os empreendimentos, especificamente desse que foi objeto principal da nossa investigação, que é o empreendimento Colline, anunciavam-se 3 torres, uma com 90 apartamentos e outra com outros 75 apartamentos. E na época a empresa anunciava que pelo menos 66% dos apartamentos haviam sido vendidos já. Então, o que se estima é que pelo menos 168 unidades foram vendidas e pelo menos, então, 168 pessoas foram lesadas porque adquiriram, acreditando que esse apartamento seria entregue agora em dezembro desse ano, porém esse dinheiro ele foi utilizado para outros fins. E aqui muito importante, Saúl, é justamente isso. Então, que as pessoas que adquiriram esses imóveis procurem a 2ª Promotoria de Justiça de Itapema para fazer a sua representação, porque como vítimas de estelionato, nós precisamos que as vítimas nos indiquem, então, o seu interesse em processar criminalmente essas pessoas responsáveis por esse golpe e, então, nos subsidiem essas ações penais com a representação que forneça. Então, aqui o apelo é justamente para que procurem o Ministério Público em Itapema, pode ser por via de WhatsApp, depois eu vou deixar aqui o número certinho e o e-mail, que pode ser contatado, para que então a gente possa fazer esse levantamento com mais precisão.
Olha, doutora Bianca, nos chamou a atenção aqui uma questão importante, que inclusive quem está em casa agora tem que ficar ligado nesses detalhes. É o sonho de uma vida inteira das pessoas, o apartamento, a casa própria. E aí é muito fácil ser golpeado justamente por propostas muito vantajosas. Acho que um dos pontos importantes é justamente quando você vai comprar esse empreendimento, e a doutora vai me dizer aqui se eu estou certo ou não, é bom verificar se aquele terreno, aquele local está incorporado. Não é isso, doutora? Exato, com certeza. O que chamou atenção nessa operação foi justamente isso. É que se vê hoje aqui na nossa região, né, Balneário Camboriú, Itapema, Itajaí, um número crescente, exponencial de empreendimentos nesse formato. E as vítimas acabam sendo atraídas justamente pela possibilidade de adquirir um imóvel num alto padrão, como esse que era oferecido, por um valor bem inferior ao praticado no mercado depois que esse imóvel está pronto. E isso é uma prática bastante comum e não tem problema, várias obras são entregues nesse sentido, mas o que os consumidores devem prestar muita atenção é verificar a idoneidade dessa empresa, verificar se eles têm realmente, foi realizada a incorporação imobiliária e se também foi destacado o patrimônio de afetação, que é o que garante depois a possibilidade, então, deles terem esse patrimônio suficiente para garantir essa execução dessa obra. E nesse caso foi verificado justamente isso. Não havia sido feita sequer a incorporação imobiliária. Então, quando forem adquirir um apartamento nessa sistemática, na planta, por essa sociedade, SPE ou outro formato, que se informem com pessoas capacitadas, que busquem orientação de um advogado ou do PROCON, enfim, e verifiquem se tem alguma denúncia já desse empreendimento, se essa empresa já concluiu outras obras que tragam a segurança de que isso vai ser entregue adequadamente e que então possam adquirir com uma tranquilidade para que não caiam em situações como essa, em que o prédio sequer foi iniciada a construção e esses valores, ao que se verificou, foram espraiados para outros fins que não a construção do prédio prometido. Certo. Agora, doutora, é o seguinte, é bom esclarecer também para as pessoas que tem um fato importante, e aí eu queria saber, só as pessoas que foram enganadas foram aquelas que compraram diretamente ou alguém comprou via corretor, via imobiliária, e a imobiliária e o corretor também foram enganados? Saul, a investigação inicial, então, apontou a compra desses apartamentos por diversas pessoas, mas ainda estamos em fase de, na sequência das investigações, poder fazer esse levantamento com mais precisão. Ainda não temos a informação exata se haviam corretores de imóveis oferecendo esses apartamentos à venda. Nós iremos agora aprofundar as investigações justamente com a operação que foi deflagrada anteontem, com os novos dados que irão surgir, então, dessa operação, desses mandados que foram de busca e apreensão e outros que foram cumpridos, é que nós vamos poder, então, avançar e verificar se há mais pessoas responsáveis e em que modalidade, em que formato que essas vendas eram feitas e se estavam sendo feitas dentro da legalidade. Muito bem, doutora Bianca, muito obrigado pelas informações. Nós vamos seguir acompanhando essa investigação do GAECO, né, que ainda está em curso, mas gostaria que a senhora repetisse, porque nesse momento alguém pode estar nos assistindo e que foi vítima desse golpe e não sabe exatamente como fazer para tentar reaver o seu dinheiro que economizou durante muito tempo e que, infelizmente, agora está vendo que caiu num golpe. Como é que as pessoas podem fazer? Repita, por gentileza. Exato, então, quem adquiriu algum imóvel dessa construtora, desse empreendimento, especificamente o Colline, que foi anunciado, que procure a 2ª Promotoria de Justiça de Itapema para informar, levar os documentos necessários, o contrato que realizou. E aqui o contato pode ser feito através de WhatsApp, o número é 47992930081 e também através do e-mail, que é itapema02pj@mpsc.mp.br. Então, que entrem em contato, se dirijam pessoalmente também até a comarca de Itapema, a 2ª Promotoria de Justiça, para que nos relatem, então, que foram pessoas que compraram, foram vítimas, né, compraram e estão esperando esse imóvel ser entregue e o que não vai ser entregue até o prazo que eles prometeram. Então, mais uma vez, o apelo é esse.
E quem tem adquirido o imóvel, procure a segunda Promotoria de Justiça de Itapema para que nós possamos tomar as medidas. E aqui um ponto importante também, o Ministério Público está em busca de patrimônio dessas empresas e ativos financeiros para que a gente consiga, de alguma forma, realizar o ressarcimento do prejuízo que essas vítimas experimentaram. Então, não mediremos esforços para buscar patrimônio e dinheiro suficiente para que essas vítimas sejam em algum momento ressarcidas. Então, por isso é muito importante que nós saibamos exatamente quais foram todas aquelas vítimas, né, desse empreendimento que não, infelizmente, não será concluído. Tá certo. Olha, doutora Bianca Coelho, vocês que estão em casa agora, inclusive algumas pessoas chegaram nesse último momento, ligaram na televisão agora, pegaram a nossa conversa no meio, mas estamos falando disso mesmo, o golpe que aconteceu na construção civil em Itapema. A doutora Bianca Coelho é coordenadora do GAECO de Itajaí, trouxe essas informações. Doutora Bianca, muito obrigado. Obviamente, assim que evoluírem as investigações, a senhora volta aqui no TVC News para mais informações. Muito obrigado, uma boa tarde, um bom final de semana. Obrigada, uma boa tarde a todos. Muito bem, olha, e o município de Camboriú vai representar o Brasil numa feira em Singapura e o assunto é robótica. Alunos da escola Rogério Leonardo Cunha de Camboriú conquistaram o primeiro lugar em uma competição de robótica e ganharam vaga para o Mundial em Singapura. O evento, realizado em Jaguará do Sul, contou com outras 4 equipes na categoria voltada para jovens de 8 a 19 anos. A ideia do projeto foi pensado entre alunos e professores de robótica que trabalham nas aulas em contraturno na unidade de ensino. Nós fizemos a toque de caixa, né? Foram mais ou menos 3 meses trabalhando essa bicicleta, entre estudos, fazendo a montagem dessa bicicleta, porque nós começamos com uma bicicleta estacionária que estava aqui na escola, e aí depois nós fomos até a comunidade fazer a solicitação de outras bicicletas. E aí o projeto foi se estendendo, e aí nós desenvolvemos a estação meteorológica. Então, tudo isso demorou um tempo, né? Então, assim, 3 meses foi só para a gente fazer com que o trabalho ficasse pronto. Mas antes disso, a gente teve todo o projeto de ler, sentar, ver artigos, conversar com os meninos. Então, em média de 4 meses. O projeto dos alunos foi pensado para beneficiar Camboriú, um sistema que utiliza a água da chuva como meio de produção de energia. Mas devido à complexidade do projeto, eu vou deixar com que os próprios alunos expliquem como ele funciona. A ideia começou numa aula de ciências que a gente falava sobre gerar energia limpa. E aí a gente teve a ideia de criar uma bicicleta que faz energia limpa. Mas a gente começou com um dínamo fixo na bicicleta, como se fosse aquelas de bicicletas antigas. E aí não rendia tanta energia, e aí a gente começou a fazer um dínamo fora, externo, que é gerado com a roda da bicicleta com uma correia de borracha, que é tudo reutilizado de que ia para o lixo. O objetivo é impactar o ambiente com reutilização de todos os materiais e também ajudar o nosso bairro, o Jardim Europa, com as enchentes que ocorrem frequentemente. Na nossa estação meteorológica, nós equipamos ela com um anemômetro, que vai medir a velocidade do tempo em metros por segundo e disponibilizar essa informação nesse display. Uma câmera para mostrar o ambiente e enviar via Wi-Fi. Daí qualquer pessoa que tiver o aplicativo consegue ver o ambiente como está. Também instalamos um sensor pluviométrico, que vai medir a quantidade de chuva no dia, e um sensor de temperatura, que vai medir a temperatura, sensação térmica e a umidade do ar. Aqui é a nossa bicicleta, e que pedalando ela constantemente, ela pode gerar uma voltagem que é limitada com o nosso limitador que está bem aqui desse lado. Daí, pedalando, a voltagem vai aparecer bem aqui, ó. E a gente fez essa bicicleta no intuito de botar ela em escolas ou praças. Nas escolas, é para os alunos atípicos, porque quando eles têm algumas crises, algumas coisas assim, eles podem vir pedalar para se acalmar. Enquanto eles pedalam, gera energia que vai ser carregada num gerador. E esse gerador, quando acabar a energia da escola, vai ser usada a energia que está guardada no gerador. Nas praças é praticamente essa mesma ideia, só que com o intuito de exercício ao ar livre. Agora, com o projeto garantido para a competição em Singapura, os alunos e professores buscam por apoiadores para custear a viagem e
para melhorias no projeto. Quando a gente soube da vitória, isso fala mais do que uma conquista, que uma medalha de ouro, né? Isso fala sobre oportunidade. Oportunidade para esses 3 jovens que estão saindo aqui do nosso bairro e vão levar para o mundo uma ideia nossa daqui. Então é de extremo orgulho e inspiração. Eu tenho certeza que eles inspiram muitos outros alunos da nossa escola, como também alunos de todas as escolas, né? E agora é isso, agora é trabalhar mais um pouco, né, prof? Exatamente. Correr atrás dos apoios, de patrocínio, para que a gente possa chegar em Singapura. Para os jovens, as expectativas são positivas e realistas quanto aos resultados da competição em Singapura. A participação ativa dos professores da gestão escolar é reforçada nos sentimentos e nos agradecimentos dos estudantes. A sensação foi boa e de orgulho, que nunca tive tantas oportunidades na vida e a primeira oportunidade que eu tive eu pude mergulhar de mim mesmo. A escola só tem 2 anos, ela é bem nova e é a nossa primeira vez indo lá. Daí isso vai ajudar bastante na gente e eu espero que nós conseguimos vencer em, no mínimo, 3º lugar lá em Singapura. Olha, parabéns a esses meninos, esses jovens e, como a prof falou, orgulho. E agora, obviamente, a possibilidade de trazerem uma colocação e que sejam os primeiros colocados. O incentivo é importante, a educação é importante, mas o esforço de cada um deles e a busca do conhecimento. A Bianca Robles já está aqui na tela da TVC, aproveitar que a gente está falando aí de educação, de alunos e tal, tem a Semana da Pátria. Estamos na Semana da Pátria e ela culmina agora, domingo, dia 7 de setembro. Bianca Robles, boa tarde. Como é que estão os preparativos para o 7 de setembro, no domingo? E eu estou bem cabreiro, porque esse tempo está bem complicado. Boa tarde. Boa tarde, Saúl. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Pois é, domingo vai ser 7 de setembro e claro que teremos aqui em Balneário Camboriú os tradicionais desfiles cívicos que vão acontecer em 2 horários aqui em Balneário Camboriú. Primeiro vai ter um no centro, às 9 horas da manhã, que vai iniciar vai acontecer, né, na 4ª Avenida, iniciando ali na altura da Rua 1822 até a Rua 2.400. O tema deste ano é Bairros que Constroem História, 61 anos de Balneário Camboriú. E também na parte da tarde vai ter um segundo desfile que vai acontecer a partir das 2h30 da tarde no bairro da Barra. O desfile vai iniciar na Rua Hermógenes de Assis Feijó até a Praça do Pescador. E claro que desse desfile aí vão participar quase 4.000 pessoas que compõem a educação, desde ensino fundamental, ensino infantil, ensino médio, escolas públicas e privadas. Também diversas entidades vão participar do desfile, como a OAB, a AMA, a APAI, enfim, diversas entidades e também os setores públicos, né? Os secretários vão estar desfilando, também as forças de segurança, como a Polícia Militar, a Polícia Civil, a ABC Trânsito. Enfim, vai ser um desfile muito lindo de acompanhar e tem como acompanhar os dois ou um deles escolher o melhor horário ali, né, Saúl? Tá certo, Bianca Robles. Muito obrigado pelas informações. Hoje é dia 5 e ainda sexta-feira, então tá tudo preparado para um ótimo final de semana e você tá de folga. Exatamente, Saúl. É final de semana, vai ter bastante coisa que vai acontecer neste final de semana e eu vou conseguir aproveitar de folga todo esse final de semana e aproveitar tudo que vai acontecer. Partiu São Paulo? Não, vou ficar por aqui mesmo. Ah, tá certo. Muito obrigado, Bianca Robles. Uma boa tarde, aproveite bem a sua folga. Muito obrigada, Saúl. Um ótimo final de semana a todos. Olha, a Prefeitura de Balneário Camboriú foi a Brasília numa reunião com a NTT para tentar o apoio da NTT para resolver o problema das filas da BR-101. O trecho da BR-101 em Balneário Camboriú é um dos grandes gargalos rodoviários de Santa Catarina, com histórico de filas constantes. Os motoristas enfrentam o trânsito parado diariamente, além de atrapalhar a vida de quem precisa se deslocar pela região. Ao lado de outros prefeitos da região, a prefeita Juliana Pavan se reuniu com representantes da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. O encontro discutiu a otimização do contrato de concessão da BR-101 no trecho norte sobre responsabilidade da concessionária Artéries Litoral Sul. Nós estamos falando de um trecho que movimenta cerca de 70% do PIB do estado de Santa Catarina. É necessário intervenções positivas, melhorar os acessos, prolongar as nossas marginais de Joinville a Balneário e de Balneário a Joinville. Hoje, nesse exato momento, tem pessoas paradas e muito tempo ali na BR. Porém, tem situações que eu não vou esperar pela Artéries, vou tocar o barco, bater no peito e fazer, porque eu não tenho como ficar esperando. Dentre esses exemplos é aquele trecho
Aqui em frente ao centro de eventos, em frente ao Hotel Cotone, que é aqueles 700, 800 metros, que sai das praias agrestes. Aquilo ali já era para ter sido feito, nós vamos fazer, já pedi o levantamento do planejamento, tem uma reunião nos próximos dias com o diretor-geral da Arteres, para que nós possamos ali discutir a questão do projeto, e tão logo colocar o maquinário para funcionar e entregar esse trecho aqui para a nossa população. Queremos mais segurança na nossa BR-101, é um direito do cidadão. A prefeita Juliana Pavan também entregou à NTT uma solicitação de gestão compartilhada das marginais da BR-101. O governo municipal já manifestou intenção de acordo de cooperação técnica com a Polícia Rodoviária Federal para ampliar a segurança viária das marginais. Importante a frase da prefeita Juliana Pavan: não vou esperar mais, vou agir com pulso e meter a cara. Parabéns à prefeita Juliana Pavan e todos os envolvidos. Vamos fazer um intervalo agora. Depois do intervalo tem a Festa Farroupilha e também itinerários e horário do desfile em Camboriú e ainda a previsão do tempo.